Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a nossa primeira aula assíncrona, nossa primeira videoaula do curso de Metodologia do Trabalho Científico. E a ideia hoje é a gente apresentar um pouco as formas e as modalidades de conhecimento, né? As diversas formas pelas quais, na história da humanidade e mesmo no mundo contemporâneo, o ser humano busca conhecer, o ser humano busca interpretar, o ser humano busca dar sentido ao mundo em que vive. Então, veja, na nossa disciplina de metodologia do trabalho científico, a gente vai lidar com essa questão. Como se conhece? Como podemos conhecer? Como podemos construir conhecimento a respeito do mundo em que vivemos? Seja na sua dimensão natural, nos fenômenos e nas leis da natureza, seja na sua dimensão humana, subjetiva, intersubjetiva, psicológica, enfim, seja na sua dimensão antropológica, como podemos falar também, né? Anthropos, homem, ser humano. Ou seja, nessa disciplina a gente vai discutir como se constrói conhecimento. E para começar a discutir como se constrói conhecimento, esse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as diversas formas de construir conhecimento que não são apenas científicas e filosóficas. Ou melhor, sobre as diversas modalidades do conhecer humano, os diversos caminhos pelo qual o ser humano dá sentido e interpreta o mundo em que vive. Isso é fundamental, em especial essa palavra caminho que eu trouxe agora, porque essa é a base da metodologia. A palavra método vem do grego met e hodos, são duas palavras gregas, né? Met e hodos. A palavra met é daí que vem metafísica ou metalinguagem, enfim, met tem a ver com algo que está além ou algo que está na frente, algo que está a seguir. E hodos significa caminho. Então, quando a gente fala em método, a gente está falando um caminho a ser seguido, ou o caminho que vai me levar para além, para uma fase, uma etapa adiante. O método é justamente esse caminho para o conhecimento, para um conhecimento sólido, para um conhecimento fundamentado do mundo em que vivemos. A metodologia é a reflexão sobre esse método. Então, veja, a ciência, a filosofia, elas propõem caminhos, ou um caminho para a gente alcançar a verdade, para a gente conhecer, e a metodologia é a reflexão sobre esse caminho. Mas para refletir sobre esse caminho, eu preciso também ter uma noção de que esse caminho, o caminho proposto pelas ciências, pela filosofia, não é o único. Esse caminho metódico, esse caminho sólido que as ciências e a filosofia construíram nesses séculos, não é o único caminho do conhecer humano. Conhecer humano tem outras manifestações e outras modalidades. A gente vai falar de algumas delas, como a mitologia, a religião e o senso comum. E vamos encerrar falando um pouco da filosofia. Começando então pelo mito ou pela mitologia. Quando a gente fala em mito, mitologia, essa palavra mito, primeiro que ela gera muita confusão, né? Às vezes quando as pessoas usam a palavra mito para se referir a um herói, ou alguma pessoa que elas acreditam que tem alguma capacidade extraordinária, ou sei lá o quê. No contexto que a gente está estudando, não é disso que se trata o mito. Mito, no contexto que a gente está estudando, significa narrativa. Um tipo de narrativa, um tipo de explicação, um tipo de história sobre o mundo em que vivemos. Quando a gente fala em mitologia, a gente está falando de um conjunto de narrativas que explicam o mundo em que vivemos. Explicam como? O mito tem algumas características, algumas particularidades, esse tipo de narrativa mitológica. Primeiro, é um tipo de narrativa que explica a origem das coisas. No geral, o mito quer explicar de onde veio o mundo, de onde veio um certo comportamento, uma certa prática social,
de onde veio determinado elemento ou determinado fenômeno do mundo. No geral, o mito, a narrativa mítica tenta explicar a origem das coisas. Segundo, esse tipo de narrativa ele tem um caráter pré-racional e pré-científico. O que é isso? Ele não tem a pretensão que tem a ciência de construir leis universais da natureza. Ele não tem a pretensão de ser uma explicação completamente racional. Ele tem elementos que escapam à racionalidade, escapam à explicação científica, escapam ao que a gente pode observar na natureza. Melhor dizendo, o mito tem elementos sobrenaturais. A narrativa mítica tem deuses, tem seres mágicos, tem leis da natureza que não se aplicam ali. Então, quando a narrativa mítica tenta explicar algo, ela explica sem necessariamente estar pautado por evidências racionais ou científicas, enfim, ela explica com base em uma série de elementos que a gente pode dizer que são fantasiosos. Porém, nem por isso a narrativa mítica, o mito, ele deixa de estar baseado na vida concreta das pessoas. Na verdade, o mito ele surge a partir de experiências que as pessoas têm. Vou dar um exemplo bem interessante a respeito disso. Vocês já devem conhecer a narrativa de Adão e Eva no paraíso, né? Pois bem, é uma narrativa mítica que faz parte da mitologia judaico-cristã. Ou seja, a religião cristã e a religião judaica são inspiradas por uma certa mitologia, na mitologia antiga, dos antigos hebreus. Dentro dessa mitologia a gente tem a narrativa da criação do mundo, da criação do homem, que está lá no começo da Bíblia escrita. Nessa narrativa o que acontece? Adão e Eva desobedecem a Deus, não é isso? E são expulsos do paraíso. Antes disso a gente tem o quê? A gente tem Deus criando o mundo em 6 dias, o mundo, as espécies, as coisas, os homens, as mulheres, e no 7º dia ele descansa. Não é isso mais ou menos a narrativa bíblica da criação, né? Enfim, é uma narrativa mítica. Olha que coisa, Deus descansa no 7º dia. A gente pode ler isso e falar, bom, tudo bem, Deus descansa no 7º dia. Mas se a gente pensar qual sociedade criou esse mito enquanto forma de interpretação do mundo, a gente vai se dar conta que é um mito desenvolvido pelo povo hebreu. O povo hebreu, para quem estudou um pouquinho sobre isso, é um povo que foi escravo por 300 anos ali no Egito, né? Então olha que coisa, um povo que era escravo, que se libertou da escravidão a duras penas, desenvolveu uma narrativa em que até o próprio Deus descansa. A partir dessa narrativa mítica da criação do mundo, o povo hebreu fundamenta a necessidade de que todo trabalhador tenha um dia de descanso por semana. Ou seja, esse mito, essa narrativa mítica, ela serve, primeiro, como base para dar um ensinamento moral e até legal para a sua sociedade, mas ela também reflete, ela expressa uma questão social muito presente no povo que criou essa narrativa. Então veja, as narrativas míticas, o mito, ele expressa aspectos da experiência social de um povo. Isso em várias religiões, em vários contextos, a gente vai ver que os mitos eles refletem, de alguma forma, as experiências de um povo. Agora vamos falar sobre a religião. A gente pode dizer que a religião e o mito têm uma certa imbricação, mas não é a mesma coisa. O mito é uma forma de narrativa, uma forma de contar uma história sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre a natureza, enfim. A religião, ela vai dar um passo além. Ela muitas vezes vai se inspirar, vai se basear, vai se desenvolver a partir de narrativas míticas, só que ela vai se estruturar de uma forma mais complexa e sofisticada. A religião, primeiro, ela envolve um conjunto de crenças mais ou menos homogênea, ou seja, todo mundo que participa daquela religião adere a esse conjunto de crenças, isso daí a gente chama de doutrina dessa religião. A religião, ela vai geralmente reivindicar
uma revelação, ou seja, ela vai dizer que existe uma divindade, um ser superior, que se revelou a nós. E aquela religião é o caminho para esse encontro com esse ser superior. É o caminho para conhecer essa revelação e para estar em contato com essa revelação. Então, daí a gente entra no terceiro aspecto da religião. A religião, ela busca estabelecer um vínculo entre o homem, o ser humano em geral, homem e mulheres, e o sagrado, esse algo superior. Ou seja, a religião vai buscar formas de estabelecer esse vínculo. Tanto que uma das possíveis origens da palavra religião é que ela venha do verbo em latim religare, que significa religar, conectar de novo o ser humano à divindade. Ou seja, a religião vai tentar desenvolver uma forma, um vínculo entre essas duas instâncias, homens e deuses, ou Deus, no caso da religião monogâmica, né, a religião que tem um único Deus. Nessa tentativa de estabelecer esse vínculo, as religiões normalmente têm os seus sacerdotes, são seus líderes, são suas mediações autorizadas, aquelas pessoas que têm dons específicos de fazer essa conexão entre a terra e o céu. No caso do catolicismo, por exemplo, são os padres, né? Nas religiões cristãs não católicas, evangélicas, protestantes, são os pastores. No judaísmo você tem os rabinos, enfim, nas várias religiões você tem esses sacerdotes, essas pessoas que são investidas de um certo poder de mediar o ser humano e a divindade. No geral, a maioria das religiões tem um texto sagrado, não são todas, algumas se mantêm pela tradição oral, mas muitas delas têm um texto sagrado. Então, a Bíblia para os cristãos, a Torá para os judeus, o Alcorão para os muçulmanos e por aí vai. As religiões se organizam institucionalmente, com uma hierarquia, então elas têm aí uma organização institucional, desde lideranças maiores até o povo em geral, né, com uma hierarquia, uma cadeia de poderes, isso a maioria das religiões vai ter também, e ela propõe rituais, formas aí padronizadas de comportamento, de celebração, de cerimônia religiosa, nas quais se busca justamente estabelecer esse vínculo. Então veja, a religião, assim como o mito, propõe uma forma de compreender o mundo, mas já é uma forma um pouco mais sofisticada, que pode estar baseada, e normalmente está baseada em uma série de mitos, mas que vai além do mito. Em todas as sociedades, a gente tem também uma terceira forma de conhecer o mundo, de dar significado às experiências, que é o senso comum. O senso comum é a sabedoria popular. O senso comum é o conhecimento espontâneo que a gente tem das coisas. Quer dizer, a gente forma opiniões, a gente forma perspectivas, a gente forma interpretação dos eventos, seja dos eventos naturais, dos eventos humanos, da pandemia do coronavírus, o que for, com base em observações rasas, em observações superficiais que a gente faz no dia a dia, em coisas que a gente ouve dizer, com bases em visões populares das coisas. O senso comum é a sabedoria popular que se constrói sem método, sem uma organização lógica do saber, com base na mera opinião, na mera impressão que a gente tem das coisas. Os gregos chamavam de doxa esse senso comum. Doxa, o senso comum, é o discurso banal sobre as coisas, é o discurso não científico, é o discurso popular, que não tem um embasamento, mas tem força, tem difusão, porque as pessoas acreditam. O discurso do senso comum, da doxa, pode ser influenciado pela religião, mas normalmente ele é uma coisa diferente. Por exemplo, alguns aspectos do senso comum. Os ditos populares, os provérbios, né? Vocês já ouviram alguns aí. Sei lá, quem conta um conto aumenta um ponto. Para dizer o quê? Sempre que uma história vai passar de boca a boca, ela vai se alterando no meio do caminho, né?
Outro provérbio é: a união faz a força, sei lá. Quando a gente está unido coletivamente, a gente consegue um resultado melhor. Isso é senso comum. Às vezes ele pode estar certo, mas ele surge de uma observação banal, uma observação sem método, uma observação sem substância, uma observação que não necessariamente vai obedecer à lógica. E por isso, às vezes o senso comum vai estar certo, vai trazer ensinamentos legais, mas às vezes ele vai trazer preconceitos. Então, por exemplo, quando a gente fala de preconceitos de raça, preconceitos de gênero, preconceitos de sexualidade, está ligado a ideias que estão enraizadas, estão fortes no senso comum, que não tem fundamento, ninguém é inferior intelectualmente ou qualquer coisa do tipo em função de raça, de gênero, de orientação sexual, mas o senso comum acredita nisso. Isso não tem a ver com, às vezes, nenhuma narrativa mitológica diretamente, mas isso se perpetuou. Isso vai passando de geração em geração. É uma impressão sem fundamento, mas na qual as pessoas acreditam. Então veja, o senso comum ele pode trazer ensinamentos interessantes, mas ele também pode ser um veículo de preconceitos. Por quê? Porque ele expressa conhecimentos, expressa saberes que não são fundamentados. São conhecimentos, são saberes rasos. Conhecimentos, saberes sem método. E por isso, muitas vezes, ele pode estar equivocado. Eventualmente, ele pode estar certo por coincidência, mas ele não tem um método que o guie, que demonstre a origem e o fundamento desse conhecimento. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre a filosofia. A filosofia que surge na Grécia Antiga, num contexto em que algumas pessoas começam a problematizar as explicações da mitologia e do senso comum para os eventos da natureza. Então a palavra filosofia vem do grego, vocês já devem ter estudado isso, né? 3 anos de filosofia no curso. Então a palavra filosofia vem de philos, que é amigo ou amante, né? Sofia é conhecimento, sabedoria. Então filosofia é o amor pelo conhecimento, a amizade pelo conhecimento. Muito bem, ela surge na Grécia Antiga, século VI a.C., quando algumas pessoas não estão mais satisfeitas com as explicações mitológicas, com as explicações do senso comum para os fenômenos da natureza. Então, quando se chovia, quando tinha uma tempestade, quando tinha o fogo, enfim, para tudo isso, aquela sociedade grega tinha narrativas mitológicas para explicar. Só que os filósofos, os primeiros filósofos, não vão querer se apegar a essas narrativas. Eles vão querer buscar na própria natureza a explicação para os fenômenos naturais. Eles vão querer uma explicação que seja lógica, que seja racional, que tenha coerência no seu desenvolvimento, que seja verossímil, que tenha um embasamento na realidade, para poder se satisfazer com essas respostas. Então eles vão querer desenvolver um conhecimento criterioso a respeito da natureza. Então os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo, depois os seus discípulos, Anaxímenes, Anaximandro, eles estão preocupados com isso, com o fundamento dos fenômenos naturais. Como explicar os fenômenos naturais sem recorrer à mitologia, indo além do senso comum? É isso que os primeiros filósofos querem. Depois, a filosofia na própria Grécia vai começar a se desenvolver, mais tarde ali com Sócrates, por exemplo, depois Platão e Aristóteles, vão começar a colocar questões sobre o ser humano, sobre as relações humanas, sobre a ética, sobre a política. Ou seja, as questões humanas vão começar a ser incorporadas também pela filosofia, e aí a filosofia vai se desenvolver ali por 2.500 anos até chegar nos dias de hoje. É muito complicado tentar definir o que é filosofia. Filosofia é uma forma de conhecimento racional, crítica, criteriosa, mas a gente pode tentar estabelecer alguns elementos importantes. Primeiro elemento, a filosofia se baseia numa indagação constante sobre o mundo. A filosofia faz perguntas, e a filosofia não se contenta com qualquer resposta. A filosofia faz perguntas buscando respostas
lógicas, buscando respostas racionais, buscando respostas que podem ser demonstradas, seja pela experiência concreta, seja pela argumentação lógica. A filosofia ela tem um caráter sistemático, ela tenta dar respostas abrangentes, que não deixem pontas soltas, ou seja, que tenham coerência, coesão, que abranjam todos os problemas que elas podem gerar. E a filosofia ela pode ser entendida como também um conjunto de atitudes. Tem um filósofo do começo do século XX, que é Karl Jaspers, que vai falar o seguinte: olha, a gente tem 3 atitudes filosóficas fundamentais que todo mundo que quer fazer filosofia precisa estar atento. A primeira é a admiração. O filósofo é a pessoa que está disposta a admirar o mundo, a observar o mundo e encarar o mundo como um desconhecido, a se permitir surpreender pelo mundo. Então, a admiração tem a ver também com conseguir se despir daqueles conhecimentos que você já trouxe na bagagem e encarar o mundo como algo novo. Segunda atitude filosófica que Jaspers vai falar, a dúvida. O filósofo é o cara que duvida, o filósofo questiona, o filósofo indaga, o filósofo não se contenta com qualquer coisa, ele é desconfiado. Terceira atitude filosófica fundamental é a insatisfação moral. Ou seja, o filósofo é um cara meio revoltado, vamos dizer assim. É um cara que não se contenta com as injustiças nas relações humanas. É um sujeito que se pergunta sobre o bem, sobre o correto, sobre o justo. Ou seja, ele não se acomoda diante da injustiça observada. É um sujeito que está sempre insatisfeito com aquilo que sua própria filosofia lhe mostrou como inadequado. É um sujeito que não se encontra em paz se ele está ainda presenciando algo que é incorreto, que é injusto, que é inumano e por aí vai. De modo geral, é assim que a gente pode resumir um pouco o que é a filosofia e quais são as atitudes filosóficas. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre como a filosofia lidou com essa questão do conhecimento, da busca do conhecimento, e para depois a gente poder chegar no conhecimento científico moderno, certo? Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Valeu!